vocês estão? Sejam bem-vindos. Aguardar aqui mais uns 5 minutos para a gente poder iniciar aqui a nossa live com um convidado muito especial, tá? Nosso querido Helder, farmacêutico oncológico, especialista e atuante na nossa área de oncologia. Boa noite, Wendel, Geisa, Ana Regina, Luísa, sejam bem-vindos. Só aguardar mais uns minutinhos para o nosso convidado entrar. Boa noite, Wendel. Lucila, boa noite. Sejam bem-vindos. Só aguardar mais um pouquinho para o nosso convidado chegar. Hoje eu tive um imprevisto, gente. Não sei se na cidade de vocês, mas aqui hoje está chovendo muito. E minha esposa deixou ela numa reunião e eu fiquei com as crianças aqui. Aí eu chegar, colocar para dormir e etc. Levou um tempo. Mas já, graças a Deus, estão dormindo já. Boa noite. Obrigado, João. Seja bem-vindo. Gabriel. Luzia. Maria, Helena, boa noite. José, boa noite, seja bem-vindo. Catarina, bacana. Opa, boa noite, ué. E aí, jovem? Firme? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tá baixinho, mas tô te ouvindo. Pessoalmente. Beleza. Bora começar? Já justifiquei aqui com o pessoal o motivo do meu atraso. Mas agora, graças a Deus, todos estão aí dormindo. Bora lá então, querido. Hoje nós vamos falar aí sobre oncologia em alta, falar sobre carreira, inovação, o que o profissional, né, precisa ter para esse mercado aí que está em ascensão. Né? Todos os dias a gente vê aí oportunidades dentro da nossa área. E com isso, com esse objetivo, te chamei para a gente conversar um pouquinho, né? Primeiro eu quero que você se apresente, fale quem que é o Helder, onde que trabalha, um pouquinho da sua jornada. Depois eu me apresento também, me fala um pouquinho de como que é a minha atuação e tudo mais. Boa noite, galera. Bom, eu sou farmacêutico de formação, né? Farmacêutico industrial, na verdade. Então, fiz minha investida de educacional, eu fiz especialização em hematologia, mestrado em ciências farmacêuticas e sou especialista em oncologia pela Sobraf, que é a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Oncologia. 25 anos de profissão já. Um pouquinho já antigo. Trabalhando direto na área de farmácia, eu trabalhei muito tempo como farmacêutico prestador de serviço, empresa prestadora de serviço de manipulação, né?
terceirização de manipulações, sempre voltado para oncologia. Nesse meio tempo, sempre trabalhei em 2 lugares diferentes, né? Nesse meio tempo, trabalhei também em clínica de oncologia, ao mesmo tempo fiz o mestrado. Depois eu saí da clínica e saí do mestrado, fui para o Exército. Do Exército eu também trabalhei junto com uma outra prestadora de serviço. 9 anos em um lugar, 8 anos em outro. Nesse meio tempo eu sempre fiquei mais de 5 anos em algum lugar. Aí quando acabou o tempo do Exército, eu fui pro grupo Oncoclínicas aqui no Rio de Janeiro, né? Fui trabalhar numa unidade gigante aqui no Rio de Janeiro. Fiquei 4 anos de lá, eu vim para a rede que eu trabalho hoje, que é a Rede Américas, né? Então, tem 4 anos já de Rede Américas. Hoje eu sou coordenador corporativo, trabalho a nível nacional, coordenador de farmácia, trabalho hoje com farmacoeconomia e é isso. Meu time tem somente farmacêuticos, 5 farmacêuticos, mas a gente trabalha para o Brasil inteiro, são 46 unidades sendo atendidas pelo nosso time, é bastante trabalho. E é isso. Tem aqui o Instagram, que eu faço as coisas aqui no Instagram, ajudo bastante gente, disponibilizo bastante coisa lá. E é isso. Nossa, bom Fala de demais. você aí. Como vocês uma carreira marcada aí de várias atuações, né? Então, eu sou enfermeiro, né, de formação, formei em 2015, janeiro de 2015. Comecei trabalhando em um hospital geral, então, em um hospital da rede privada, aqui em Uberlândia. Depois eu saí, fiquei um ano nesse hospital, saí para fazer residência multiprofissional aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Fiquei 2 anos na residência. Terminando a residência, voltei para a área hospitalar novamente. E aí, enquanto enfermeiro supervisor, lá fui supervisor, coordenador, fui gestor também. Fiquei lá por volta de um ano. E saí de lá para ir para a área oncológica, de fato. Lá tinha setor de oncologia, TNO, ambulatório de onco, e que eu era o coordenador também na época. E eu saí de lá para ir para o grupo Oncoclínicas aqui em Uberlândia. Aqui eu peguei o início do grupo e cá estou aí 6 anos, né, fazer 7 anos aí no grupo esse ano. E dentro do grupo passei por várias áreas, né? Fui enfermeiro ambulatorial, assistencial, né? Então participava ali do cotidiano, da rotina dos pacientes oncológicos. Depois eu fui enfermeiro líder, que é um enfermeiro head, né? Então aquele que toma conta da agenda, protocolos, é o enfermeiro mais experiente, vamos dizer assim, da instituição. E recentemente, em julho do ano passado, eu fui convidado para uma nova posição, né, como coordenador aí administrativo do ciclo da conta. Então, sou responsável pelo ciclo da conta, então desde a autorização até o pré-faturamento e também setor de facilities. Então, toda a parte estrutural, o parque tecnológico, que é a engenharia biomédica, está sob minha responsabilidade também. Então, nesse desafio. Eu vi você falando Bastante sobre coisa, hein? economia, misericórdia. É um desafio tremendo. Você deve conhecer, então, um grande camarada que trabalhou comigo na clínica, que é o Rafael. Ele é enfermeiro da implantação de Tazir. Rafael, Não sim, sei se sim, vocês passaram por conheci. ele. Ele Grandão. teve aqui em Uberlândia. A gente plantou o Tazi, a gente fez a virada dia 1/9. E desde lá nós estamos aprendendo, como se diz, o avião está aterrissando, né? Então, tem muita coisa para a gente desenvolver dentro do sistema. É um desafio tremendo, né? Tem bastante coisa mesmo. Tazir é bem completo. Sim. Meu querido, e diante desse tema, né? Por que a oncologia cresce tanto, né? A gente sabe que os indicadores aí do INCA, cada ano que passa, sempre é uma projeção maior, né, de número de casos de oncologia e, consequentemente, né, se tem casos, vai ter tratamento. Isso está relacionado muito com o nosso desenvolvimento, né? Seja o envelhecimento, hábitos alimentares, transmissões de doença, etc.
E diante dessa demanda, né, que se cresce tanto na área pública como na área privada. Aí na sua região, na sua experiência, além disso, você identifica algum outro fator que contribui para esse crescimento aí da nossa área? Cara, a gente tem, não sei se você tem essa vivência, né? Algumas coisas. A gente tem expectativa de vida crescendo cada vez mais, então tem um fator ligado à idade para desenvolvimento de câncer. Como a população está ficando cada vez mais velha, então maior probabilidade de ter mais casos de câncer surgindo. Muita coisa ao nosso redor é influência para o surgimento de casos de câncer, né? E a gente tem aí uma alimentação que não é muito saudável, a gente tem muito produto industrializado envolvido em todos os processos que envolvem a nossa alimentação, nossa dieta diária. Produtos muito elaborados, sempre tem muito químico envolvido. E aí a gente sabe que, você olha só um pacote de biscoito, mas se come outras coisas ao longo do dia, e aí as porcarias se somam ao longo do dia. Produtos que a gente julga serem naturais, né, os vegetais, cobertos de pesticidas aí, produtos químicos também, então a gente é o dia inteiro exposto a alguma coisa que faz algum mal pra gente. E aí junta o fator ambiental, a exposição a raios ultravioleta. Eu já vi aqui trabalho envolvendo a roupa, o tecido da roupa que você usa com possibilidade de aumento de casos de câncer. O cara é muito doido, muita coisa pode estar influenciando aí nesses aumentos de casos de câncer. Um simples aquecimento de comida no micro-ondas com um potinho de plástico, Tupperware, já é motivo para deixar Esse de é o sobreviver. famoso. Então, tem muita coisa. Não dá para. É um somatório de coisas. Por isso que é a previsão cada vez mais aumentada. E ao mesmo tempo que está aumentando o caso de câncer, né, também está aumentando as opções de tratamento. Como eu falei para vocês aqui no começo, tenho 25 anos já de profissão já em oncologia. Não tinha, quando eu comecei a trabalhar, não tinha anticorpo monoclonal. Rituximab era só para quem tinha muito, muito, muito dinheiro. E era uma bactéria que estava em lançamento. Então, foi o primeiro anticorpo monoclonal lançado e tinha aí, cara, uma visão completamente diferente da possibilidade de tratamento oncológico. A base de tratamento era praticamente os medicamentos quimioterápicos clássicos, né? Então, muita coisa mudou. A gente tinha na grade uns 30 medicamentos, hoje são mais de 300 medicamentos disponíveis para tratamento de câncer, entre medicamento oral e medicamento injetável. Uma infinidade de medicamentos surgindo aí à medida que vai crescendo também o número de câncer. E ao mesmo tempo também, expectativa de vida, o prognóstico, os resultados clínicos são cada vez mais diferenciados, né, à medida que surgem novas opções de tratamento. Inclusive os valores também, né? A gente tem aí medicamento que o. Não é nem medicamento, né? Tratamento com câncer, o CAR-T, 2 milhões e meio, 3 milhões, uma aplicação, mas que tem um fator de cura absurdamente alto. Fora os medicamentos aí específicos, que um tratamento anual dura aí, chega a ser mais de 2 milhões, 1 milhão e meio cada tratamento. É um negócio absurdamente crescente em termos de disponibilidade e valores também. O sistema de saúde agradece, com muita vontade, que ele não vai ter dinheiro para sustentar isso daqui a um tempo, mas é isso. À medida que cresce a quantidade de pacientes disponíveis, crescem também as opções de tratamento disponíveis e os preços também. Sim. Eu vejo também, para além dessa progressão, né, de casos, essa evolução que vem acontecendo, a gente observa também, igual você bem disse, né, essa ampliação da tabela de opções de tratamento. Né? Então, ao passo que no privado você tem uma cartela maior de medicações para tratamento oncológico, o SUS ainda continua com básico, mas com o passar dos anos vai incrementando ainda mais. Então, a população, de forma geral, vai tendo acesso às imunoterapias, né? E também tem outro detalhe, não sei se na sua região é muito frequente, mas, enfim, no grupo como um todo,
a gente observa também um aumento de pacientes não oncológicos usando quimioterapia. Então, para tratamentos antes de doenças, né, neurodegenerativas, com progressão aí de evolução, hoje existem medicações que conseguem estagnar, parar essa doença, né, com efeito colateral aí quase nenhum. Então, tem esse paralelo também. Então, não são doenças oncológicas, de fato, que os profissionais enfermeiros, farmacêuticos podem trabalhar. Temos também essas opções de não oncológicos, né? Que vem crescendo muito. E cada dia mais a gente vê aí uma nova medicação, um quimioterápico, né? Que antes era usado para neoplasia X e hoje é usado para uma doença de Crohn, reumática e etc. O exemplo que você falou aí, o methotrexato é um medicamento que é o oncológico de origem, mas hoje é usado para várias especialidades, incluindo parte reumatológica também. Sim, sim, sim. E dentro desse mercado aí, falando muito da sua experiência também, como se diz, tem 20 e 21 anos? 25. Hã? 25 anos. 25 anos de profissão. Então, você acompanhou muitos farmacêuticos, né, muitos enfermeiros também, e fazendo um balanço aí dessa trajetória. O que você avalia, o que você vê que o enfermeiro mais esse farmacêutico precisa ter de competências, habilidades, enfim, para poder trabalhar na área de oncologia? O ponto de partida é conhecimento técnico. Tem que ter conhecimento técnico. Entrar sem saber é um universo muito específico, muito particular, muitas informações, o tempo inteiro informações novas. E um erro, a gente viu aí em alguns casos recentemente, um erro quase sempre com um resultado muito ruim para o paciente, se não for a morte, né? Então, a gente vê. Bom, eu tenho um grupo no WhatsApp, né? Então a gente troca bastante nesse grupo do WhatsApp. A gente vê algumas pessoas, outro dia compartilharam um extravasamento de medicamento vesicante e o resultado que isso deu para o paciente foi uma coisa meio pesada. Então, se você não tiver conhecimento técnico para você entrar na área, você vai se lascar muito feio, porque é muita informação que você precisa. Você precisa ter muita segurança em tudo que você faz ali dentro. E você é cobrado, porque são produtos de altíssimo custo e o paciente não pode ter nenhum problema vinculado ao tratamento dele, que seja da operação, né, que seja da assistência, seja do time de farmácia, da enfermagem. Se você não tiver preparo técnico, não vai seguir bem nessa trilha aí. Então, faça uma formação antes, faça uma pós-graduação, faça estágios, faça cursos. Não entre. Porque no time da farmácia hoje é obrigatório, né? Ter a formação como pré-requisito. Mas para a enfermagem não é obrigatório. E aí isso pode levar aí a contratações pessoas que não conseguem entender que funcionar um paciente oncológico com medicamento vesicante não é do mesmo jeito que funcionar uma dipirona e, sei lá, um medicamento injetável aí de uso hospitalar, uso comum hospitalar. Eu tive aqui no histórico do fluxo de trabalho um problema de um paciente que veio de um hospital com extravasamento já importante de medicamento vesicante, já tinha mais de uma semana que o medicamento tinha extravasado. E quando a gente foi avaliar como que isso aconteceu historicamente, o paciente estava numa ala que não era especializada em oncologia, o enfermeiro que administrou, a equipe que estava cuidando do paciente, né, enfermagem, seja enfermeiro ou equipe técnica, não era especializada em oncologia, o medicamento extravasou, não souberam identificar o extravasamento, o paciente se queixou, não valorizaram a queixa do paciente, falou que era isso mesmo, porque sabia que era quimioterápico. No dia seguinte foram tirar sangue para coletar a amostra de sangue para fazer exame, e aí no local de onde foi espetada a agulha começou a vazar um líquido vermelho que não era sangue.
E aí começaram a investigar, já houve edema, nossa, uma sequência de erros ali. E se tivesse uma equipe com formação, não teria passado por aquilo tudo que o paciente passou. Então, não foi bacana, o paciente ficou com alguma sequela e vida que, vida que toca, né? A gente serviu de aprendizado, serve de exemplo para a categoria aí, quão importante é a formação. Fora o que a gente já viu na internet aí, né? De problemas vinculados à falha terapêutica, falha de assistência, que gerou problema com o paciente de forma grave, né? Com o óbito do paciente. É isso, então o ponto de partida é a formação. Tem que ter formação, tem que ter não digo nem experiência, mas conhecimento técnico bem importante antes de você começar. E aí, com o passar do tempo, você vai investir em outras áreas. Né? Você identifica com a parte administrativa, hoje você está na parte administrativa, você se identifica mais com a parte de gestão, identifica mais com a parte de qualidade, ou a parte técnica propriamente dita, né? Ali da operação. Você vai crescendo na área. Eu sempre fui da produção, mas eu sempre fui da parte de gestão. Fiquei muito tempo como gestor na área de produção. E quando eu migrei para a área que eu estou hoje, foi por uma questão de afinidade. Eu gostava de trabalhar com números, eu tinha facilidade muito grande para trabalhar com números, fora a facilidade de trabalhar com Excel, né, que é uma coisa que ajuda demais. E aí a gente está crescendo na área, está muito bom, está dando um resultado muito positivo para a empresa e para o time também de farmácia, está ótimo. Bacana. Esse ponto que você colocou, concordo também. Durante essa trajetória, acompanhei muitos casos de colegas, né, profissionais enfermeiros, até mesmo farmacêuticos, e situações também que aconteceram. Aqui em Uberlândia, eu participo de um núcleo de segurança do paciente regional. Então, os incidentes que acontecem não é só da minha instituição, né? No entanto, toda a região é onde é discutido esses casos. E a melhor forma da gente aprender, né, é com o erro, né? Com o nosso erro ou o erro dos outros. Mas a capacidade técnica é o primordial, primeira ponto aí. E para se entrar na oncologia, o que eu vejo em falando da enfermagem, falando da área assistencial? É interessante ter uma experiência prévia na área assistencial, seja no atendimento ao paciente como técnico de enfermagem, como enfermeiro assistencial, ou como enfermeiro supervisor, enfim, de hospital geral. Alguma experiência. Por quê? A lida com o público, né, com o acompanhante, com o paciente, ajuda a você a desenvolver um raciocínio clínico, crítico. Que sentido? Às vezes o acompanhante chama, Arthur, o José está tremendo, anda com frio. O acompanhante está me induzindo, né, num viés ali. Né? Nossa, eu vou levar um cobertor porque o paciente está tremendo. Mas será que ele está tremendo de frio ou é reação infusional? Em caso de reação. Então, a lida, né, com o público, ela é muito importante. Né? Para além das outras questões que a gente sabe que acontece, pressão, acompanhante fica nervoso, o paciente fica nervoso, agitado, etc. Então, uma experiência prévia generalista ajuda bastante. Né? Ajuda bastante nessa malícia ali à beira-leito. Né? Além de desenvolvimento de técnicas de punção de acesso venoso periférico, uma punção de um catéter central portocate, né? Isso é um diferencial. Né? Então, questão técnica, como você bem disse, experiências prévias, seja generalista, é bem-vindo e é um diferencial muito importante de peso. Tá? Para quem não consegue, às vezes tem colegas que não conseguem entrar em hospitais gerais. Né? Existem os programas de residência multiprofissional que ajudam muito. Tá? É uma mistura aí de estudante com profissional, então, dependendo do querer do candidato, né, do residente,
ele consegue usufruir e aprender muito. Um outro ponto também que eu vejo, aí já entra nisso que eu estou comentando, posso chamar de força de vontade, ou proatividade, enfim, a pessoa querer aprender. Mas em que sentido? Ser humilde, reconhecer, nossa, eu não sei fazer. Você me ensina? Até fiz um post programado essa semana sobre isso. Você me ensina? Eu não sei fazer. E quando errar, né, ter humildade, nossa, eu errei, falhei, eu vou me atentar. Né? Essa questão da postura profissional mediante as circunstâncias, ela é um mandatório, manda muito. Por quê? Já vi colegas que, mediante uma falha, né, mente, fala que não fez, fala que não sabia, fala que fez certo, mas não fez. Então, isso, na verdade, é um viés de uma índole da pessoa. A Sim. postura profissional frente à assistência influencia bastante, muito mesmo. Não sei se é com você, mas já teve assim, gente falando que Já, já. fez e não fez? É porque a gente já tinha maldade, tipo assim, cara, esse cara errou isso aqui. Fulano, como é que você fez isso aqui? Não, mas eu fiz certo. Não, tudo bem. Mas como é que você fez? Não, fez como tinha que fazer, pô. A gente já sabe que o professor fez errado. No detalhe, como que você fez? Né? Como que você calculou a droga? Como você diluiu, reconstituiu? Aí você pergunta, mas como assim que você fez? Não, porque fulano me deu assim, eu só continuei. Aí nunca é culpa da pessoa, é demais isso. Não, A gente e, tem. Acho que a pessoa também tem que ter o interesse em sair da zona de conforto também e aprender coisas novas, né? Tem que falar, ah, não, tô bem aqui, eu só faço o serviço braçal, não preciso me responsabilizar com nada, se eu fizer uma coisa a mais, vão acabar me empurrando mais serviço. E aí a pessoa não sai, fica ali anos, 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa sem crescer, porque para ela tá bom daquele jeito. Eu conheci bastante gente assim. Pô, é o tipo de pessoa que eu não traria para trabalhar comigo, porque não desenvolve, não, não agrega, entendeu? Não cresce junto, fica ali só, faz, da hora, vai embora, acabou. Eu prefiro trabalhar com gente que gosta, que corre atrás, que tem interesse, que acrescenta, que chega com uma ideia nova. Pô, as meninas que trabalham comigo, todo dia tem uma ideia nova. São questionadoras, então questionam por quê. Claro, tem que questionar, porque a gente tem que, elas têm que saber o que estão fazendo e por que estão fazendo. Então, questionam, vem com ideias novas, vem com sugestões, a gente abraça bastante coisa do que elas colocam como sugestões. A pessoa tem que ter esse interesse, essa disponibilidade em acrescentar, em crescer e se desenvolver também. Senão, na faculdade, eu via muito isso. Eu tive esse insight na faculdade. Eu tinha colegas que eram muito inteligentes, assim, surreal a inteligência. Sentavam, ficava lá meia hora e pegava a matéria e eram notas assim fechadas, né? Eu não era dessa turma, eu era da turma do fundo que eu tenho muita dificuldade para aprender, né? Então sempre tive. Porém, eu tinha um diferencial, né? Que é a força de vontade. A força de vontade, eu falo que ela é o combustível de qualquer profissão, né? De qualquer linha que você vai seguir. Você não precisa saber tudo, mas tendo força de vontade, quando sim, eu comecei a me interessar na área da oncologia, foi desde do meu segundo período da faculdade. Achava lindo, né? Cuidados paliativos, os tratamentos, né? A esperança, né? Que se tem na área da oncologia, a esperança de viver. Né? Achava isso lindo, né? Mas, nossa, eu quero aprender. Só que a hora que chegava nos tratamentos, né? No nome das drogas, eu falava assim, meu Deus, vou dar conta? Porque eu vim de um como dela, né? Eu sou de uma cidade bem pequenininha aqui, perto de Iraí de Minas. Então, meu palavreado não era muito adequado naquela época. E eu não dava conta de falar um rituximab.
E falei assim, será que eu vou dar conta? Né? Eu não fiquei parado nisso, né? Vamos fazendo. E graças a Deus, com a força de vontade, né? Fui estudando, né? Fui especializando e cá estou. Isso que você comentou de seguir a trajetória, ela faz toda a diferença. Também conheço colegas que estão há 15 anos, há 20 anos, no mesmo lugar. Sim. E não E é tá bom algo. para eles assim, né? E tá bom para ele assim, tá ótimo para ele assim. Sim, Mas eu para acho, mim, meu caso, eu tinha 5 anos e meio na assistência enquanto enfermeiro líder e enfermeiro assistencial, né, ali no ambulatório. Para mim estava lindo, confortável, né? Já sabia que aconteceria todos os dias. Se tivesse alguma situação de emergência, já sabia como, quando. Então, assim, eu estava comendo mamão com açúcar todo dia, né? Sem nenhum diferencial. Quando a gerente me convidou para assumir essa nova função, eu tô assim, meu Deus. E uma semana em pânico, porque eu estou indo com a área que eu não sei nada, eu sei de protocolos, né? Então, protocolo, ciclo, nome de drogas, isso é minha praia. Mas solicitar para o convênio, regras de faturamento, aí entra facilities com parque aí da engenharia. Eu falei, que eu vou fazer aí? Né? E eu comecei a refletir, né? Para onde que eu quero ir? O que eu quero fazer? você Né? falou uma coisa, vou acrescentar aqui. Por que você acha que a sua gerente te chamou para fazer essa nova atividade? Não foi por causa. Isso fala dela, não foi por causa de conhecimento, foi por causa de Não, perfil. por causa de soft skills. Hã? Tem as hard, não, os famosos hard skills e os soft skills. Você tem o conhecimento técnico, as hard skills, e tem os soft skills que são as aptidões pessoais. Uma capacidade de interação com outras equipes, facilidade de entrada e conversas. Cara, são as características pessoais que tipo, mostram você como um promissor para aquele cargo determinado. Uma pessoa que tem possibilidade de, tipo assim, esse cara aqui é esperto, esse cara que vai crescer fácil pra caramba nessa área aqui. Ele é desenvolto, ele é desenrolado, ele é educado, ele conversa bem, ele tem muita vontade de fazer as coisas. Então, essas características pessoais que acabam. Pô, eu não tenho um rosto Contribuindo, bonito, sim. não sou um cara muito simpático, eu sei alguma coisa técnica, mas, pô, esse cara aqui sabe lidar com uma determinada situação que eu acho que vai ser interessante. Então, vamos investir nesse cara aqui, porque ele talvez seja um bom gestor, talvez ele seja bom administrativamente, tem perfil, e aí esse perfil está dentro daquelas soft skills. Então, é bom quando um gestor consegue identificar essas características nos profissionais e desenvolvem esse lado da pessoa, né? Que é um investimento. E aí ela está investindo em desenvolvimento de carreira da pessoa. Então, tem muita coisa assim de evolução na carreira que depende de como você se mostra e como você é visto dentro da instituição, principalmente pelos seus líderes, né, e os gestores. Isso mesmo. Aí você até começou a falar aqui de uma perguntinha que eu tinha feito, né? Onde estão as oportunidades reais da carreira? Está aonde a gente. Primeiro começa onde a gente trabalha, né? Como que eu trabalho, a minha postura, minha fala, para além disso que a gente já conversou, né? De estar disponível, aberto aí, para se esforçar, para fazer acontecer, aberto também para críticas, porque nem sempre a gente acerta. Quando erra, como que é o comportamento frente ao erro. E também, você comentou, como que é minha lida com os outros, com as outras pessoas, com as outras equipes. Né? Não é porque eu estou entrando que eu vou demitir todo mundo e vai vir do zero. Não, não existe isso, em lugar nenhum. Como que eu vou me adaptar? Como que é o minha interface entre os setores? Né? Não sei se aí na sua região ou no seu convívio já teve problema com enfermagem e farmácia. Ah, isso é clássico. Isso eu aprendi na faculdade.
É disciplina obrigatória, entendeu? Um odeia o outro. Isso aí, como odiar a outra profissão. Mas, cara, eu, assim, eu sempre me dei muito bem com o time de enfermagem, sempre. Já chegou a gerar assim, um certo ruído dentro da própria equipe de farmácia, porque em um determinado momento a enfermagem só me procurava Sim. para tudo, e aí a galera ficou um pouquinho ciumada. Mas eu sempre me dei muito bem com a equipe de enfermagem, nunca tive problema nenhum. Ah, não vou falar nunca não, porque sempre tem alguém que prefere a briga do que a paz. Não quer se entender, ele quer degladiar. Então, em alguns momentos a gente encontra com umas pessoas nesse caminho, mas sim, de um modo geral, eu dou muito bem. E, cara, incentivo demais a relação entre farmácia e enfermagem. Eu vou te dar um exemplo de como que é, para mim, eu acho uma coisa muito importante. Não sei se você acompanha no perfil, tem o Infarma 1. Na verdade, o grupo do WhatsApp, o nome dele é Infarma 1, justamente por causa do curso que a gente fez do Infarma 1. E a ideia do curso do Infarma 1 era juntar farmácia e enfermagem, olhando para a trajetória do paciente, né, para a jornada do paciente, de uma maneira que as duas profissões são entrelaçadas no processo de cuidado do paciente, né, na jornada do paciente. Por que, que a gente teve essa ideia? Por que, que eu tive essa vontade de fazer isso? Porque dentro de algumas coisas que estavam rolando na época, eu não lembro se era aqui no Instagram ou se era no pessoal mesmo no trabalho, a gente viu que estava rolando muita briga da farmácia e da enfermagem e um não entendia direito o trabalho do outro. Achava que cada um fazia a sua parte e resolvia. Pronto. E aí a gente viu que muita gente se interessava por essa interação entre farmácia e enfermagem. Muita gente fez os cursos, a gente fez 2 episódios, para fazer o terceiro agora esse ano também de novo. E foi muito bom porque a galera tem uma visão do trabalho que a farmácia faz, que normalmente não é muito comum, e da enfermagem também. Uma experiência, né? Vou colocar aqui um pouquinho, que exemplo que você também é. Uma coisa que era muito interessante que a gente fazia na época era, uma vez por mês, um enfermeiro e um farmacêutico ia para o outro setor e passava o dia entendendo o fluxo de trabalho do outro time, entendendo as dificuldades, as oportunidades, melhorias, como era especializado o serviço do outro, como que era difícil e sim, necessidade de interação entre os dois times para que a coisa desse certo. E dali saíram sempre umas boas ideias, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Era muito boa essa troca. Então eu sempre incentivo demais essa interação do time de farmácia e enfermagem, porque é muito, para o serviço inteiro, ele é muito boa, ele é muito agregador. Sim, sim. Com certeza. Se qualquer um querido aí pela enfermagem, a visão sua lida provavelmente era refinada frente às situações. Eu falo isso porque lá onde eu trabalho também tem algumas pessoas que são mais próximas e outras não. Mas eu vejo muito que isso é a visão, né? Como que aquele profissional enxerga o lado do outro. Por exemplo, sempre quando acontece alguma situação, né, algum ponto de melhoria, por costume, as pessoas tendem o quê? A julgar. Ah, é porque o fulano só faz coisa errada, porque o ciclano, ele não presta atenção, não sabe ler. Só que esquece de tirar um indivíduo ali do centro daquela falha e olhar o processo, né? E olhar toda a cadeia que é executada ali naquela ação. Então, mediante, por exemplo, uma medicação que tem rótulo com a dose errada, né? A prescrição tá 10 e no rótulo tá 15. Opa, é porque o farmacêutico eu comeu bola ali porque quis. Não. Alguma coisa no processo contribuiu para que viesse aquela falha de identificação. Importante resgatar como que foi feito a prescrição, a conferência, a edição ali daquela etiqueta, como foi passado para a capela e etc. Por isso que se estabelece dentro aí dos processos, da jornada aí de uma bolsa de quimioterapia, várias fases para todos conferirem. Que falhas acontecem?
né? A gente é ser humano, então está sujeito a falhas. É por isso que existem essas conferências. E a forma como o profissional enxerga isso manda muito. Eu posso ser aquele que leva a paz, que é o querido, que é aquele que vem contribuir, o que é certo, o que é errado, né? Eu posso ser aquele que leva o inferno, né? Que olha, que ó, mais uma vez, você mandou que a etiqueta é errada. Presta atenção, não. Isso acontece. Eu não estou exagerando, não. Acontece todos os dias. Infelizmente, todos os dias acontece. Sabe? Então, essa questão de oportunidades reais da carreira, ela começa no local de trabalho. No local. Por quê? Ali você tem seus pares que você está trabalhando, e esses pares podem te indicar e comentar em outros lugares. Sim. Imagina você está fazendo um processo seletivo do Hospital Albert Einstein e me pergunta, e aí, Arthur, como foi trabalhar com o Helder? Não foi Não, maravilhoso, não, profissional. cara difícil pra cacete, muito ruim de relacionamento. Cara, a gente brigava direto, ninguém E gostava dele às na vezes a sala. pessoa é até boa tecnicamente, é o que acontece. É boa tecnicamente, só que de relação interpessoal é péssimo. Quem quer contratar um profissional que reclama, que fica falando mal, que não tem índole, que mente? Ninguém quer. Aí eu lembro agora de uma outra frase é porque eu fazia estágio. A professora para mim falou, era uma professora portuguesa. Ela falou assim para mim, Arthur, técnica, procedimento, você aprende. Agora, valores, isso não. Foi atrás de Você casa. isso. E é muito verdade isso. Quando você É, passa uma cadeira de coordenação, de supervisão, é um absurdo as coisas que você observa, que você encontra todos os dias. essa é verdade. Tinha um episódio, assim, na época que eu era militar, e eu era responsável pela parte de oncologia também no hospital. E aí entrou um enfermeiro novo. E aí entrou naquele esquema, tipo assim, farmácia tem que odiar a enfermagem e vice-versa. Então, somos inimigos. E assim, a gente não conseguia conversar porque ou era ele brigando comigo ou era eu brigando com ele. Até que um dia a gente foi convidado para participar de um evento que era em São Paulo, né? E a gente teve que passar aí um final de semana interagindo. E a gente se conheceu mais próximo, ele viu que eu não era aquele cara que ele desenhou na cabeça dele, que eu era um babacão. Desculpa o termo aqui, né? Mas que eu não era um cara que ele imaginava com difícil acesso. A nossa interação passou a ser mais fácil e a resolução dos problemas muito mais fácil depois dessa interação. Então, em alguns momentos que a gente encontra dificuldades em relacionamento com alguns colegas de trabalho, talvez chamar a pessoa, pô, vamos tomar uma cerveja ali, cara, fazer um lanche, sei lá, ou então encontra a coisa que é mais comum, né, nas empresas, principalmente em empresas grandes, assim como a sua, aqui que você trabalha, a salinha do café, onde todo mundo se encontra, ou fofoca, ou fala mal. Entrou na salinha do café, a pessoa que está aí de repente arrumando com você o tempo inteiro, cara, troca uma ideia com aquela pessoa. E aí, cara, pô, puxa um assunto qualquer, aleatório, e vai conversando coisas aleatórias, até a pessoa entender que está falando mal, até a pessoa entender que em algum momento você tem a oportunidade de entrar no assunto comum, e falar, pô, cara, a gente está aqui para trabalhar junto, contribuir, vamos tentar interagir um pouco maior, mais, essas coisas assim. Eu uso essa experiência com esse garoto aí, a gente tem mais de 15 anos, que na época a gente vai aprendendo, vai amadurecendo com o tempo, né? Então algumas coisas eu fui aprendendo. Esse cara foi um aprendizado para mim, porque foi muito claro que a falta de entender como é que o outro é, como é que o outro trabalha, por que o outro cobra tantas informações, cobra tanto processo, não é entendida de maneira que seja positiva para o processo inteiro, mas com uma implicância. E aí, quando você conhece a pessoa, você vê que não era uma implicância. A
sou gente boa, parece que não, mas eu sou gente boa. A pessoa do cara também era gente boa. E a gente passou a ser colegas de trabalho que conseguiam conversar de maneira educada e seguir, pô, que maneiro, cara, obrigado, agradecer ela que foi um negócio legal hoje, deu tudo certo, e seguiu. Então, cara, quando eu vejo a galera que não tá se entendendo, eu falei, cara, vamos conversar, vamos. Já chamaram ele pra conversar? Já trocou uma ideia com ele? Calma, cara, às vezes vocês não estão se entendendo. E aí, não, porque. Não, calma, vamos tentar ver. Se quer que eu ajude vocês assim a conversar? E vai, entendeu? Às vezes a saída do café resolve tanta coisa, e a gente não valoriza muito aquele cafezinho que a gente toma ali no início do dia. É a melhor hora do dia, é a hora que você interage com as pessoas. Então, acho que interações, fora trabalho, fora rotina de trabalho, são muito importantes. Eu super sou favorável a. Vamos tomar cerveja hoje? Vamos chamar a galerinha que vamos tomar um show, pega e puxa assunto com a pessoa te conhece um pouco mais, vê que você não é tão chato assim, e abre uma oportunidade de conversa mais resolutiva desses conflitos que existem no trabalho. É muita pressão de trabalho mesmo, é muita pressão para entrega, a correria a gente acaba se perdendo na vaidade, alguma coisa assim do tipo, e se a gente não tiver abertura para resolver, ou vontade de resolver, a coisa é só pior. Né, e é nessas situações que se deve tomar muito cuidado. Tanto a pessoa que fala, como a pessoa que ouve. Né? A pessoa que fala, até no happy hour, né? Precisa tomar cuidado. Porque alguém está te escutando. Alguém pode estar te avaliando. Não é que você tem que viver 100% com intenção, não nesse sentido. Falar mal do outro, falar de forma destrutiva, não é bom em lugar nenhum. Isso não é bom. E a pessoa que ouve, eu tenho um enfermeiro coach, até fiz live com ele aqui também. Achei muito interessante que ele comentou, e ele falou assim que o líder ele precisa escutar. Ele vai escutar, né, o que esse colaborador está falando e tal, só que ele não pode opinar. Ou seja, naquela fala, tirar um juízo de valor e concordar, enfim, ele precisa escutar, né, e encerrar o assunto. Se ele tomar juízo de valor e etc., aí sim vai instigar e essa roda não para. É, É um dos problemas, eu acho, mais comuns aí no meio corporativo é isso, né? A questão de postura profissional e da comunicação. É um desafio maior. Helder, e para finalizar, como que se faz? A gente já falou um pouquinho sobre treinar, se especializar, mas o que você deixaria aí de sugestão para o pessoal acompanhar essas inovações terapêuticas? Existe algum site, algum canal, enfim, que você usa aí para acompanhar esse processo aí de evolução dentro da oncologia? cara, coisas importantíssimas é a participação em congressos. Congresso usou eventos científicos patrocinados pela indústria, é onde você vê assim a maior publicação de estudos que estão em andamento, produtos que estão aí com resultados inovadores. Então eu fomento demais a participação de congressos, de eventos científicos. Fora eventos científicos, está sempre antenado ou, por exemplo, eu sigo aqui umas páginas, por exemplo, o ESMO, tem a página da ASCO, e aí estão sempre publicando alguma coisa ali de, ó, liberado aqui, protocolo novo para tratamento de tal, tal, tal. Certo. Racional logaritmo de alguma coisa de decisão, árvore de decisão. É bom você seguir algumas páginas assim, mais de sociedades. Nessas páginas sempre tem alguma novidade também. Grupos especializados grupos e perfis, né, especializados nessa área também são bastante contribuintes.
seguir a página da Anvisa, por exemplo, para a publicação do que entrou no rol, o produto que está em registro no Brasil, com indicação. A revista do MOC, por exemplo, sempre tem alguma coisa legal lá sendo lançada. E aí tem os news. É isso, páginas especializadas, links especializados, perfis e eventos, principalmente eventos, onde as inovações são sempre colocadas em palestras ali e sendo atualizadas constantemente. É bacana. Você falou que ia comentar também. A ASCO, o MOC, e acompanhar a oncologia dinâmica. Né? Então, semanalmente, praticamente todos os dias, existe aí uma publicação nova, um artigo novo para poder contribuir aí na nossa prática clínica. Meu querido, já está quase dando aí os 60 minutos. Fala um pouquinho da sua página, do seu perfil. Eu vejo aí que você adora planilhas, né? Comenta com o pessoal um pouquinho sobre esse produto, como que é, para quem que é. Então, o pessoal acha que eu fiz muitos cursos de Excel, mas eu nunca fiz curso de Excel. Tudo que eu tenho aqui na página, coisas que eu aprendi sozinho. Eu ensino algumas coisas, né? Tem curso lá de Excel também, o basicão. Eu trabalho basicamente com Excel. Tudo que eu faço, eu não faço nada no Word, não faço nada, tudo é em Excel. Tudo, tudo. Texto eu faço tudo em Excel, faço automação tudo dentro do Excel, faço muita coisa em Excel. Meu trabalho hoje basicamente roda em cima de ferramentas que eu construo em cima de Excel. Muitas coisas eu disponibilizo para a galera lá no perfil. Então tem mais de 30 ferramentas lá para o pessoal baixar. Seja o farmacêutico, o enfermeiro, qualquer um pode chegar lá e baixar os arquivos que são de comum uso, né? Tem planilhas que são específicas para farmácia e tem algumas que são para enfermagem, mas de modo geral todas elas são aplicáveis às duas equipes. Eu tenho muito mais arquivos. A quantidade de coisa que eu faço em Excel é absurda. Então, eu tenho muito mais arquivos que são extremamente mais úteis para o time de farmácia e enfermagem. Mas eu não consigo liberar tudo porque tem umas coisas que têm um certo valor e a gente sempre tem uma galera que faz o copiar e colar, a galera que faz mau uso da ferramenta, começa a copiar, editar e fala que eu estou aqui fornecendo para vocês uma ferramenta, mas na verdade pegou a minha ferramenta, foi lá, editou e coloca lá para disponibilizar como se fosse criação da pessoa. Então, por conta disso, algumas coisas eu limitei para colocar disponível lá no Instagram. E aí algumas coisas eu coloquei também à venda, né? Porque são ferramentas muito mais elaboradas, que me deram muito mais trabalho para fazer. E outras que eu faço por demanda também. Então, eu estou fazendo agora um trabalho para uma nutricionista, duas ferramentas de trabalho para ela, para facilitar o trabalho dela, para entregar para a equipe, entregar indicadores já praticamente prontos. E é isso, faço bastante coisa lá. Tem bastante ferramenta, calculadora. Eu fiz um para enfermagem de calculadora de dimensionamento, usando como base lá o que foi definido pelo COFEN, o pessoal gostou bastante. Isso, segue lá, tem bastante coisa. Eu só fuxicar um pouquinho, tem bastante opção lá. Bacana. Pessoal que não conhece, acesse o perfil aí do Elber, já passei lá o olho, tem muita coisa boa, novidade lá, muita planilha útil aí no dia a dia. Meu querido, é isso? Quer comentar alguma coisa que a gente não falou? Deixar uma mensagem pessoal? Cara, eu agradecer o convite aí, a oportunidade de a gente conversar, né, ao amigo Carlos aí. Obrigado, Carlos. Agradecer, né, a oportunidade de a gente conversar, trocar essa ideia aí, falar um pouco das nossas experiências, dessas trocas, se conhecer também, que é bacana a gente conhecer outro colega na área, e a gente vai ter a oportunidade de se encontrar aí, sei lá, na SBOC ou no EMO, esses eventos aí da área de oncologia que envolvem as equipes multi. Oportunidades futuras aí, se tiver né, chance de a gente fazer algum trabalho junto ou alguma coisa junto também, isso tá aberto. Certamente a gente conhece pessoas em comum, não, o Rafael, por exemplo, é um exemplo de pessoa que a gente conhece aí que é bacana, você
deve conhecer alguém do corporativo também que em algum momento trabalhou comigo lá atrás. O nosso trabalho é importante porque muita gente entra e sem ter um norte, sem ter uma referência ou sem ter uma base onde começar alguma coisa. Estão lá no grupo do WhatsApp, as pessoas, a gente nota muito, o pessoal precisa tirar uma dúvida e tem outra pessoa com mais experiência que já fez um procedimento que vai lá e tira aquela dúvida. Isso acontece no Instagram aqui também. Não sou detetor de conhecimento, por isso que eu fiz lá o grupo, que muita gente troca lá. E é isso, cara. A gente está sempre aberto para aprender, sempre aberto para contribuir, dividir as coisas e volta e meia eu coloco alguma coisa lá nova de Instagram, de planilha, para ajudar todo mundo mesmo. A ideia é essa, ajudar a galera. Fechou. Gente, obrigado, Éder, pela disponibilidade. Tamo junto aí. Vou fazer outros convites aí para umas próximas lives. Boa. Gente, boa noite a todos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Gente, tchau, tchau, até a próxima. Valeu, garoto. Falou. Tchau, tchau.